diferente. Já foi o vídeo, né, que a gente falou sobre cada uma das áreas das ciências humanas. E aí neste vídeo nós vamos falar um pouco da relação entre as ciências humanas e a educação. E aí, para falar de uma forma de ensinar e tudo mais, vamos falar da música. Como que a música pode ajudar a gente a entender um pouco mais sobre todos os processos que a gente aprende na sala de aula, focando nas ciências humanas. A filosofia, ela tem como função, então, refletir sobre o ser humano, refletir sobre a melhor forma de estar em sociedade, sobre as questões éticas, sobre o mundo, aqueles temas que nos causam determinadas angústias e que a gente está sempre pensando sobre ele. Então, a filosofia faz uso de várias possibilidades e a música, muitas vezes, reflete também sobre essas questões, né? Até quando eu vou ensinar, por exemplo, sobre Parmênides e Heráclito, que são dois autores da filosofia grega antiga, clássica, pré-socráticos, que estão pensando sobre a transformação e permanência das coisas no mundo, eu uso algumas músicas que falam sobre essas questões. Geralmente a gente usa músicas de transformação para explicar um autor e músicas que falam sobre, né, aquilo que não se modifica para explicar o outro autor. Mas vamos seguir aí com o vídeo que vocês vão entender melhor. A música, o primeiro contato ali na infância, já foi despertando algumas curiosidades. Eu comecei a me envolver com música aproximadamente pelos 11, 12 anos de idade. E o encanto genuíno de uma criança em relação à música faz com que você adentre de cabeça. Foi o que aconteceu comigo. Aos 11 anos de idade, no meu primeiro contato com música, eu já queria ser um astro do rock, né? Eu já ouvia Legião Urbana. Na verdade, eu sempre ouvi de tudo, mas eu ouvia Legião Urbana e ficava impressionado com a letra, com a poesia do Renato Russo, com o ritmo, né, o rock, aquele ritmo agressivo, a melodia também trazia assim, algo que encanta demais. Para quem ficou curioso aí, não, mas melodia não é o ritmo? Meu Deus, melodia, harmonia, ritmo, são ramos diferentes da música, né? A melodia é uma coisa, o ritmo é outra coisa e a harmonia é outra coisa. Mas a gente não vai adentrar nisso. Primeiro, para pensarmos assim, na utilização da música dentro das ciências humanas, a nossa intenção não é tratar da educação musical, não é isso. Embora seja uma teoria muito constante em algumas questões metodológicas sobre ensino e tal, mas a música, nesse momento, ela não será tratada como parte da educação musical. Nós trataremos a música aqui como uma ferramenta lúdica de trabalho na área de ciências humanas. Pensando nessa relação intrínseca entre música e ciências humanas, quando o primeiro contato que eu tive com mitologia grega, por exemplo, eu percebi que não dava, de jeito, pelo menos assim, do meu ponto de vista, e também com a minha inocência de adolescência e tudo mais, mas não daria para separar a música da história das ciências humanas, enfim. Nós temos lá as musas das artes na Grécia Antiga, as filhas da memória com Zeus, todo-poderoso Zeus. E ali nós já tínhamos, por exemplo, as duas irmãs, né? Euterpe e Clio, a musa da música e a musa da história, irmãs, lá na percepção da mitologia grega. E a partir desse momento, eu comecei então a trazer elementos musicais para o meu entendimento das relações humanas. Então, as análises sobre filosofia, sobre sociedade, sobre história, sociologia, sobre geografia também, estavam praticamente pautadas no meu conhecimento musical. Eu estou falando de uma experiência própria com a música. Eu não estou desenvolvendo nenhum tipo de metodologia aqui. Com o passar dos anos, até por conta da minha formação na área de história, eu comecei então a pensar da importância da música dentro da área da história.
dentro da área das ciências humanas como um todo, mas especificamente dentro da minha área, do meu campo de trabalho. E pensando nesses aspectos, eu comecei a dimensionar então o trabalho com a música dentro de uma proposta pedagógica. Ele é riquíssimo. Eu gosto de produzir músicas autorais justamente porque a produção com eles, né? Eu gosto muito ou da música autoral ou das paródias. As paródias forçam os alunos na competência escritora. Isso é muito, muito interessante para eles. Justamente porque eles estão construindo, mesmo que eles peguem uma música conhecida, alguns gostam de funk, né? Funk, rap e tal. Mas assim, mesmo que eles peguem uma música que é da realidade deles, eles se apropriam então dessa música e acabam ali conceituando o que foi pedido, seja na área da história, da sociologia, da geografia, da filosofia. São áreas riquíssimas para construirmos conhecimento baseado nessa ferramenta maravilhosa, que é uma ferramenta pedagógica também, tá? Estou tratando aqui como uma ferramenta pedagógica, que é a música. Tá? O Nietzsche, século XIX, já dizia que a vida sem música seria um erro. E eu reforço, reitero isso, que a vida sem música é um erro total. Então vou trazer aqui uma outra atividade que eu fiz com o segundo ano do ensino médio. Quando chegar a revolução, quando os portões se abrirem para a justiça social, tudo que o povo quer é o terceiro estado, longe da terra feudal, longe de toda a força de um clero secular, fora de todo o poder da nobreza a explorar. Somos todos iguais, não há por que faltar. Liberdade, igualdade, fraternidade para trabalhar. Para além de dizer, para além de falar sobre a relação que tem o trabalho da música com a minha disciplina na sala de aula, eu acho importante ressaltar uma perspectiva sociológica com relação à produção artística, dentre elas a produção musical. A arte, as produções artísticas, elas são sempre fruto do tempo histórico em que elas estão sendo produzidas. É super importante entender isso, por isso que muitas vezes o professor de arte ou o professor de literatura precisam recorrer à história para poder dar suas aulas, porque a produção artística, ela tem a ver com a sociedade em que ela foi produzida, ela tem a ver com como as pessoas pensavam naquele momento. A música não está fora dessa perspectiva. E aí, através dessa perspectiva, pensando por esse caminho, é possível entender por que tantas disciplinas, e dentre elas todas as das ciências humanas, conseguem tão facilmente atrelar seus conteúdos à música, né? À produção musical. A primeira coisa importante a ressaltar é que toda música é produto do seu tempo. Sejam elas populares ou não, sejam elas do underground ou não, todas elas são fruto do seu tempo. Toda música é expressão da cultura. Tá? É muito importante. Só que aí a gente tem também uma outra coisa que a sociologia vai trazer, que é uma indústria cultural. Ou seja, há determinados artistas, determinados estilos musicais que eles estão sendo produzidos e mediatizados industrialmente. Então é aquilo que está o tempo todo tocando, tá o tempo todo nos holofotes, né? E que muita gente conhece, quiçá todo mundo conheça esses produtos da indústria cultural, inclusive os nossos alunos.
Os nossos alunos, eles estão muito apegados a essa música produto da indústria cultural. Não é que ela não tenha a ver com a cultura do seu tempo, ela tem, mas o conteúdo produzido nessa música, de modo geral, é um conteúdo muito ameno, é um conteúdo muito neutro, no sentido de que ele tem que atingir todo mundo, não pode fazer pensar muito, tem que ser agradável, tem que ser dançante, e por aí vai. E aí fica fácil de ser gostado, fácil de ser ingerido pelos nossos alunos. Na aula, eu acho que é um espaço da gente pensar, lógico, em músicas que sejam agradáveis para eles, mas também em músicas que tragam uma nova perspectiva musical mesmo, que lhes faça conhecer novos artistas, que mostre outros ritmos e que também traga dentro de si narrativas que sejam críticas e que sejam expressivas, que não sejam tão superficiais como a música da indústria cultural. Então, eu acho que é um momento super importante pra gente fazer nossos alunos conhecerem outros artistas. Eu trabalho com música desde que eu comecei a trabalhar dando aula. No começo, eu tinha assim um desejo de fazer que meus alunos adorassem, sei lá, um Noel Rosa, né? Ou adorassem Elis Regina, um Chico Buarque, que eram músicas que eu levava pra sala. Ou mesmo músicas de bandas de rock, né? Que é o que eu gosto bastante, como Ira, como Plebe Rude. Eu sempre levei esse som pra sala. E aí é óbvio que nem todos os alunos gostam, que muitos aceitam muito mal, porque eles estão muito acomodados nessa música produzida industrialmente. Eles têm dificuldade de lidar com outras linguagens de arte, que não essa arte soft, que tá aí na mídia, mas é interessante. A ideia não é que o aluno, primeiro, não é que o aluno ame a música. Não, é que ele conheça uma nova música. Segundo, é que a letra dessa música consiga ser contextualizada com a realidade ou com o conceito que a gente trata em sala de aula. Em sociologia é incrível, porque a sociologia fala sobre a sociedade. A música é a expressão da sociedade. Então, tá tudo ali, ó, casadinho por si só, muito simples, muito fácil, eu diria. Mas em todas as áreas nós podemos fazer isso, porque a música, a própria produção musical vai remetendo aos seus períodos. Então eu acho que é bacana, tornar a aula muito mais interessante. Eu levo a letra, aí a gente lê a letra, aí a gente escuta a música, aí escuta a música mais uma vez. Eu gosto de pôr mais de uma vez, cantar junto com eles, né? Às vezes não falar, canta aí, gente, mas eu vou cantando e alguns vão entrando na questão. Eu gosto de contar quem é aquele artista que eu tô levando, que eu acho que é fundamental. E aí, criar uma contextualização a partir da letra com a música. Um exemplo prático, quando eu vou falar, por exemplo, no terceiro ano do ensino médio sobre direitos sociais, civis, humanos e políticos, tem uma música que eu gosto muito do Titãs, que é Comida. Porque comida, exceto com relação aos direitos políticos, ela vai trazer expressões de desejo, de reivindicação dos direitos sociais, dos direitos civis e dos direitos humanos. É muito interessante esse trabalho. Faz anos já que eu trabalho com essa música. Ai, mas e você não se reinventa? Eu coloco outras, eu também trabalho outras. Mas é um exemplo de uma atividade que eu acho bem legal, que surte efeito e que traz uma banda que muitos deles não conhecem, ou se conhecem superficialmente. Enfim, espero que eu possa ter contribuído aí com algumas ideias com vocês e ter esclarecido um pouquinho, teoricamente, por que a perspectiva do trabalho musical em sala de aula, principalmente no campo das ciências humanas, é tão acertado. Aliás, a arte é muito importante para a alma. A arte é muito importante para todos os sujeitos. Nós estamos tão embrutecidos que nós nos desligamos da linguagem artística. A gente precisa desenvolver ela nos nossos meninos. Obrigada, gente. É um pouco mais simples, às vezes, identificar a música na história, a música na sociologia e a música na filosofia, porque são ciências mais líricas, ou mais próximas da lírica do que a geografia em si. E a geografia ela acaba sofrendo um pouco pela dicotomia, né, entre a ciência física, entre a geografia física e a geografia humana, muitas vezes. Essa dificuldade, ela acaba nos separando um pouquinho dessa parte artística, principalmente nos anos do ensino médio, no primeiro e no segundo e na terceira série do ensino médio.
Mas não é impossível relacionar essa parte cultural, a importância da música com a geografia no ensino médio. Nos é mais simples quando nós pensamos em situações de aprendizagem com conceitos mais básicos da geografia, como o conceito de lugar, o conceito de paisagem, que são iniciados no 6º ano, através de músicas conhecidas da MPB. Mas quando nós estamos iniciando estes alunos lá no 9º para o 1º, começa a se tornar dificultoso. E eu quero abrir um parênteses neste momento. O professor, ele é veiculador de cultura. É importante que a gente entenda e é importante a gente pensar sempre no nosso papel mediante o aluno. Nos estratos sociais em que este aluno está e por conta de como a sociedade se estrutura, muitas vezes o acesso à cultura se limita. E nesta limitação se encontra a música. O que eu conheço, qual é o mundo musical que eu conheço? Os nossos alunos nos oferecem resistência mediante aquilo que levamos para a sala de aula, porque levamos algo que não é palatável aos ouvidos, muitas vezes. Mas numa troca que podemos fazer com eles, a partir do 9º ano, nos conteúdos de globalização, nos conteúdos de geografia urbana, nas habilidades trazidas, nos é importante perceber que estilos como rap, estilos como até mesmo um ou outro funk que você peça à sua sala, sem nenhum tipo de palavreado de baixo calão, possa aparecer. Eu fiz essa experiência este ano e obtive respostas no início do trabalho, ainda sem o material. Quando a gente iniciou o trabalho com globalização, eu trago muros e grades para falar das diferenças sociais dentro do espaço urbano e de como a diferença entre os estratos sociais fazem com que as pessoas possam alcançar este conceito que é tão complexo que é a globalização. Então, eu participo da globalização, como diria o professor Milton Santos, à medida que o meu capital permite, né? Eu participo da globalização tanto quanto eu posso participar dela. Ela está para todos, mas não é para todos, não é? E fazê-los perceber, como a música do Engenheiros do Havaí, mas fazendo uma troca cultural com eles, muitas vezes nos é mais fácil de sensibilizá-los nesta primeira etapa de ensino, que é a etapa de sensibilização, onde a música ela pode ser utilizada e é um valioso instrumento de ação. Ali para o 1º ano do ensino médio, quando nós começamos a trabalhar com geografia física, né, a primeira série do ensino médio, nós temos uma música do Hermes de Aquino, Nuvem Passageira, em que em uma das estrofes da música ele vai falar sobre a degradação de um material rochoso, né? Ele usa o termo pedra e você já pode explicar para o aluno que esse não é o termo correto, que o termo correto é rocha, e ele vai dizer que com o tempo ela se vai, com o vento ela se esvai, né? Que seria um exemplo de intemperismo físico, da ação do vento sobre o material rochoso. É bastante importante a contextualização e é uma introdução bastante importante de um estilo musical que o aluno não frequentemente acessa, que você, por ser professor, e muitas vezes, sim, por ser de uma outra época, né, como a Bruna vai trazer provavelmente em sociologia, dizendo que é fruto do seu contexto histórico. Então, a música que nós ouvimos é fruto do nosso contexto histórico. A música que nós gostamos e que nós temos acesso é fruto do contexto histórico a que fazemos parte, né? Nós fazemos essa troca com este aluno ali no 1º ano do ensino médio com uma música de MPB, de música popular brasileira, de um autor muito pouco conhecido, que é Hermes de Aquino, num conteúdo de geografia física, bastante importante para eles. Já assinalando aí para o aluno que, olha, são assuntos que vão aparecer no vestibular e que são cobrados no Enem com muita constância e que são muito importantes para você.
ele cria uma conexão diferenciada, um modo de aprender diferenciado já comprovado pela ciência. Inúmeros estudos falam a respeito dessa conexão que se cria entre a música, entre a figura, né, os diferentes modos de aprender e de assimilar um conteúdo, a que a gente tem acesso e vem estudado aí ao longo das nossas práticas pedagógicas. É bastante importante a gente tentar trazer isso para dentro da sala de aula, esse contexto para a sala de aula. No segundo ano do ensino médio, quando nós começamos a trabalhar território brasileiro e o Brasil no sistema internacional, você tem aí exemplos de bandas novamente que vão trazer a questão, o Engenheiros do Havaí novamente, que vai trazer em suas letras a questão das transnacionais e do comércio, né, entre essas empresas, que é a terceira do plural. A terceira do plural, que é uma música bastante importante da banda Engenheiros do Havaí, ela reflete o comércio internacional. E eu posso inserir ela lá no segundo ano, mas também posso trabalhar com ela no nono ano, à medida que eu posso falar sobre globalização e como sobre as transnacionais e o poder das empresas europeias e estadunidenses se instauram no espaço geográfico, né? Que é uma habilidade requerida aí como essencial do primeiro bimestre, uma habilidade geral lá do nono ano, né, que é uma integração mundial, as suas interpretações, globalização e mundialização, né, analisar as características dos países e dos grupos europeus e como os aspectos destes, os aspectos populacionais, os aspectos políticos, ambientais, influenciaram economicamente, socialmente, na apropriação e impressões sobre todos o meio ambiente físico e natural dos demais continentes, né? Eu consigo trabalhar através de uma música, através da exemplificação das transnacionais, que as empresas que exercem poder no território, uma habilidade do currículo paulista. E assim, eu finalizo a minha participação agradecendo e torcendo para que saiamos deste momento mais fortalecidos.